Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, para quem eu não falei ainda, é muito bom a gente poder, nessa manhã, continuar estudando a palavra do Senhor. Vamos continuar aí estudando sobre arrependimento, tema assim tão empolgante para nós, pois é ali o fundamento da nossa vida. E eu quero inicialmente orar, pedindo a graça de Deus. Sem Ele a gente não tem condição de fazer coisa alguma, Vamos orar, pedir a bênção do Senhor nessa hora. Amado Deus, nós te agradecemos por o privilégio que nos dá de estudar a Tua Palavra. Senhor, estamos à disposição do Teu Espírito para ouvir a Tua voz. Revela-nos, a Deus, a Tua Palavra e abre o nosso entendimento. Dá-nos a Tua graça agora, Pai, que nós saímos daqui neste dia fortalecidos na Tua Palavra, pois a Tua Palavra é viva, poderosa, ela é eficaz e ela penetra o nosso interior e nos ajuda em todas as nossas áreas da vida. Nós te agradecemos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Irmãos, a gente, na semana passada, tivemos conversando, falando aqui, refletindo sobre arrependimento. E nós vimos, que Deus trabalha na nossa vida quando a gente faz alguma coisa que trabalha no nosso interior, e quando a gente faz alguma coisa que vem prejudicar a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Ele, e a comunhão também uns com os outros, e Ele faz com que a gente sinta tristeza que nos leva ao arrependimento. Mas o arrependimento em si não é um sentimento, mas é uma atitude. E hoje a gente quer conversar aqui, refletir sobre aquela questão, já que nós tomamos uma atitude de mudar de direção, de nos arrepender e não mais fazer aquilo que nós estávamos errados, ou fazendo aquilo que não agradava a Deus, e se voltar a tropeçar? A questão do pecado reincidente. A pessoa volta a cair naquele pecado. Será que não houve sinceridade ao se arrepender? Será que não foi uma atitude de corpo presente, que você estivesse realmente com a disposição de mudar e por isso você está voltando a incorrer no mesmo erro? Será que há alguma força externa que está levando você a cometer os mesmos erros? Então hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre isso daqui. Será que o pecado, como ele é reincidente, então não tem perdão? E aí, como é que fica toda essa história? E eu quero assim usar como base aqui hoje, para nossa reflexão nisso, algo que precisa acontecer também lá dentro do nosso interior. Diz assim a palavra, que está escrito lá em Romanos, no capítulo 12, pelas misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dois versículos vai ser a base da nossa reflexão aqui hoje de manhã. Porque quando falamos em pecado reincidente, retornar ao erro, coisa dessa natureza, vamos aqui pensar primeiramente como a gente pode tratar isso, Primeiro eu quero dizer o seguinte: as Escrituras mostram para nós a importância de não voltar ao erro, de não cair no mesmo erro. Veja o que diz a palavra aqui em João, capítulo 5, verso 14. Havia um homem que ele foi curado. Mais tarde, Jesus encontrou no templo, curado pelo poder de Deus, através de Jesus, já está curado. E olha só o que está escrito: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quando a pessoa cai em pecado,
Qual é a consequência do pecado? A morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus, no entanto, é a vida eterna. Então Deus não quer que ninguém sofra. E uma das consequências do pecado é enfermidade. Eu aqui quero salientar, enfatizar, que nem toda enfermidade é fruto do pecado. Eu quero deixar isso bem claro, para que depois não tenha, a pessoa está doente, não está em pecado. Não é isso. É que uma das consequências do pecado é, por exemplo, Jesus vai a ninguém mais, além Veja também como está escrito aqui. Mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Esse é o desejo de Deus. Não que sejamos, para que a gente não seja reincidente no pecado. Ele perdoou, então vai. Tomou a posição, se arrependeu. Esse aqui é o caso daquela mulher que foi pega em adultério. E ela ia ser apedrejada. E os seus acusadores foram lá, prepararam tudo para poder apedrejá-la. E quando estavam lá para executar a sentença, perguntaram para Jesus, e você, Jesus, o que você disse? E ele foi, e falando ali com aquelas pessoas naquela ocasião, trouxe para eles essa palavra, porque eles insistiam, eles estavam querendo de alguma forma incriminar Jesus. Eles queriam buscar alguma coisa que pudesse traí-lo, para prejudicar a vida dele. Mas ele sabiamente disse, quem não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E aí todos foram refletindo sobre aquela história e saíram. Então, como Jesus não condenou aquela mulher, ele exerceu o quê? Misericórdia. E Deus faz isso. Ele exerce sua misericórdia conosco. Então ele perdoou aquela mulher. Ele falou assim, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, veja também que como Jesus está escrito aqui no Evangelho de João, verso 8, que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A esperança para nós. Quando alguém está sujeito a cair novamente no pecado, ou alguém está, não sujeito, mas alguém retorna ao pecado, e ele fica naquela se arrepende, toma a decisão, não vou fazer mais isso, eu não quero mais realizar esse mal que eu fiz, e depois torna a cair, é que ele está precisando tomar uma posição, pois ele está sendo escravo do pecado. Ele está sendo sujeito ao pecado. A Bíblia fala, Paulo falou isso nas suas cartas, que aquele que fica preso, né, que fica, vamos dizer assim, reincidindo no pecado, ele está escravo do pecado, ele está escravo daquela situação. Agora, há um processo que Deus realiza porque há esperança em Jesus. Paulo, quando ele mesmo descreve a sua experiência, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus veio justamente para destruir o pecado, para aniquilar o pecado. Ele veio nos justificar diante de Deus e veio também nos capacitar, nos dar poder para vencer o pecado. Vejamos também o que acontece, né, quando a pessoa diz assim, não, eu me arrependi, eu não erro mais e tal. Eu quero aqui mostrar para os irmãos que pecar e cair novamente no erro, no mesmo erro, isso pode acontecer.
mas isso é um acidente. A pessoa tropeçou, se arrependeu sinceramente, tomou uma posição de mudar de direção. Veja o que diz a Escritura aqui, dado momento da sua caminhada. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então essa história de que a pessoa falou assim, não, eu não erro mais, eu não peco mais, e que não sei o que, não quer dizer que a pessoa que passa pelo arrependimento e sinceramente muda de posição, toma uma decisão de caminhar no propósito de Deus, não quer dizer que essa pessoa agora é infalível, que não cometa mais erros. Isso está claro para os irmãos? Então a questão da reincidência no pecado não quer dizer que não houve sinceridade no arrependimento. Não quer dizer que a pessoa falsificou. Existe sim falsidade, existe hipocrisia. A pessoa fala uma coisa, diz alguma coisa, diz que vai fazer uma coisa e não faz. Há hipocrisia, mas em casos verdadeiros e sinceros, a pessoa, todo aquele que é nascido de Deus, diz aqui ainda as Escrituras do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se esse não pode viver pecando, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que acontece quando a gente nasce de novo? Você se lembra daquela passagem que Jesus falou com Nicodemos, o mestre, que era necessário nascer de novo? Como entrar no reino do céu? Como ser participante do reino do céu? Ninguém pode ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. Isso aí, quando essa conversa Jesus teve com Nicodemos, nós abordamos isso na aula passada, na lição passada. Trata-se justamente dessa obra divina dentro do nosso coração, dentro do nosso interior. Nós passamos agora a ter a semente divina. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Ora, se nós somos uma nova criatura e se a semente divina está dentro de nós, como permanecer no pecado? Como continuar andando nos mesmos erros? Não há sentido algum. O fato de cair no pecado de novo, no mesmo erro, não quer dizer que não houve sinceridade da primeira vez. Em muitos casos, houve um arrependimento sincero, mas a pessoa de novo voltou a cair, tropeçar. Nós vamos agora pensar aqui no seguinte: como solucionar isso? Nós vimos já na aula passada, no encontro passado, que o arrependimento é um processo contínuo, é um processo que ocorre dentro das nossas vidas e que não é só num dado momento, é todo dia. Nós precisamos ter essa atitude de mudança todos os dias. Então nós vamos ver aqui como podemos cortar o mal pela raiz. Como que a gente pode efetivamente trabalhar isso no nosso interior, já que nós não vivemos mais para o pecado? A Bíblia fala aqui, amado, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas ele pode, infelizmente, ainda incorrer no erro, incorrer no pecado. Então, como a gente pode cortar o mal pela raiz? Andar de acordo com a divina semente que está hoje implantada dentro de nós.
aqui nos mostram duas coisas importantes que Romanos precisa 12, acontecer, portanto, irmão, seja cortado pela raiz. Primeira coisa de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amados, é importante saber que é necessário sacrifício. Mudanças, muitas vezes, não é confortável. Tomar uma atitude diferente não é confortável. A palavra de Deus diz lá em Lucas, que Jesus disse o seguinte: se alguém quiser vir após mim, precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Viver uma vida de arrependimento significa viver uma vida de renúncia. Renúncia ao desejo da carne. Renúncia aos hábitos antigos. Deus muitas vezes está trabalhando conosco, e quando há a disposição realmente de fazer Jesus o Senhor da sua vida, você está disposto também a obedecer. E esse ato de sujeição, muitas vezes, vai implicar numa renúncia, em sacrifício. Isso é o culto racional. Porque quando nós estamos dispostos a negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, nós estamos honrando a Deus. Nós estamos celebrando o Senhor. Nós estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti e eu quero caminhar de acordo com a Tua vontade. A palavra diz que quando nós fazemos isso, nós estamos expressando realmente pela fé a Deus. Quando já homem feito, vê que Moisés é chamado no passado o filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com os seus irmãos, junto com o povo de Deus, do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Está lá em Hebreus 11, 24. Ele preferiu o quê? Ser maltratado. Ele abriu mão do conforto. Ele abriu mão da regalia que ele tinha para estar junto com seus irmãos, junto com o povo de Deus. Às vezes a gente precisa ter algumas atitudes para andar com Deus, andar com os filhos de Deus, e aí nós não queremos abrir mão de algumas coisas na nossa vida. Mas quando nós estamos dispostos a fazer isso, nós estamos celebrando o nosso culto racional, nós estamos dispostos a sacrificar, nós estamos dispostos a negar a nós mesmos e fazer a vontade de Deus. E isso é uma das formas que a gente corta o mal pela raiz, quando a gente está disposto a se oferecer em sacrifício para o Senhor. Não é aquele tipo de sacrifício, que você vai subir um morro de joelhos, você vai se autoflagelar, como as pessoas faziam lá no passado, se cortar e dizer: estou aqui arrependido, e vai se cortando, arranca os cabelos. O povo judeu, ele fazia o seguinte: ele jogava cinza na cabeça, botava panos, roupas de saco, e se jogava no pó, e se humilhava no sinal de arrependimento, e fazia muitas outras coisas que expressavam humilhação diante do Senhor. Mas essa questão do exterior, uma vez Deus falou com o povo judeu: que adianta os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos jejuns? Eu não atento para nada disso. Sabe por quê? Porque Deus olha para o nosso coração. Saul reservou o melhor do sacrifício para adorar a Deus, quando Deus tinha falado: quando você for lá naquela batalha, naquela terra, você vai matar tudo, você vai destruir tudo, não vai trazer nada de lá. E Saul não é que trouxe o melhor do gado, o melhor das ovelhas, ele trouxe o melhor. Eu vim aqui para oferecer em sacrifício a Deus. Qual foi a palavra do Senhor? Mais importa obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer
melhor é a disposição que há no nosso coração do que oferecer coisas para Deus. Tem gente que pensa que, eu vou dar meu dízimo, como muitos dos judeus faziam, né? Eles, daqueles fariseus, eles davam dízimo da hortelã, de tudo eles davam dízimo. E eles pensavam que por isso eles estavam se justificando diante de Deus. E na verdade eles estavam desobedecendo, deixando de honrar o pai e mãe. Algo que eu puder trazer para a casa do Senhor, eu não preciso dar para meu pai e para minha mãe, não preciso obedecer meu pai e minha mãe, e coisas dessa natureza. E eles estavam desonrando a palavra. Então Deus prefere o quê? Que a gente se submeta, que obedeça a sua palavra, do que fazer alguma coisa que vá trazer prejuízo para a nossa vida. Isso que é uma das formas como a gente corta o mal pela raiz. Ainda lá agora em Romanos, no capítulo 12, verso 2, nessa segunda parte do texto que nós falamos, diz assim, agora é outra forma. Então a primeira é a questão de oferecer-se como sacrifício, é fazer o nosso culto racional, ou seja, com entendimento. Eu estou fazendo porque eu acredito, eu creio. E a segunda forma, diz aqui em Romanos 12, a vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a outra forma? Metanoia, que no grego é a palavra arrependimento, quer dizer, mudança de mente. Metanoia significa isso, mudar de pensamento, transformar os seus pensamentos. Melhor dizendo, lá na palavra em Filipenses, ontem até eu pensei que o pastor que estava ontem aqui compartilhando conosco a palavra, ele ia até mencionar essa parte aí de Filipenses, quando ele fala assim que nós não devemos estar ansiosos com coisa alguma, que a ansiedade muitas vezes detona a nossa vida. E é assim, uma notícia triste saber que o nosso país é o país que é onde há maior caso de incidência da ansiedade, dessa enfermidade. E olha, finalmente é importante a nossa mudança de mente, daquilo tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Mudança de mente. Se a gente quer ver transformado as nossas atitudes, primeiro precisa acontecer aqui, uma renovação do que ocupa os nossos pensamentos. E isso é uma das razões porque as pessoas às vezes incorrem nos mesmos erros, porque ela não mudou a sua forma de pensar. Ela toma atitude sincera. Não, eu vi que eu errei, que eu vacilei nessa situação, eu não quero mais vacilar. Mas ela continua com pensamentos ligados a uma determinada área que faz com que ela retorne ao erro, faz com que ela seja movida, motivada. 1 Tessalonicenses, novamente, diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo e de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. A Bíblia está falando aqui para a gente não alimentar os maus desejos. Aqui está falando sobre, algumas versões fala ali sobre a questão da imoralidade sexual, fala sobre a prostituição. Veja, essa mudança de mente
significa também uma postura naquilo que nós estamos expostos. Se nós estamos arrependidos de, por exemplo, alguém que vacilou, caiu em adultério, por que ela vai permanecer num contato, numa comunhão, num relacionamento próximo com aquela pessoa que foi motivo do seu erro? E isso vai alimentar desejos, isso vai alimentar pensamentos e pode levar você novamente a cair no pecado. É simples assim. E quantas pessoas às vezes viu que cometeu um erro, cometeu um vacilo, mas permanece na zona do perigo. Eu gosto muito do exemplo que José, filho de Jacó, nos traz na palavra. Veja que José, ele estava sendo assediado pela mulher de Potifar, na casa onde foi confiado a ele a responsabilidade de administrar o seu lar. E a mulher de Potifar não era mole não. Ela ficou dando em cima de José. E José, muitas vezes, sozinho na casa com aquela mulher, porque ele era o administrador, o dono da casa e o marido estavam fora, estavam trabalhando, eles eram oficial de Faraó, e ela aproveitava aqueles momentos e ficava dando em cima de José. E José sempre cascando fora, saindo fora. Não, isso não é lícito, isso não é correto. Como eu trairia a confiança do meu Senhor? Agora, e ele ainda falou assim, como eu trairia a confiança desse meu Senhor, aqui que me confiou todas as coisas, a única coisa que ele me vetou foi você, mas tudo aqui na casa é só a responsabilidade, e eu cometeria tal pecado diante de Deus, diante do Senhor. Então ele estava sempre fugindo, mas aquela história, né? Não há ninguém de ferro. Certamente ele estava sendo tentado ali. Aí alguém podia pensar, será que ele não era chegado à pessoa do mesmo sexo? Ou, né, as pessoas ficam pensando assim, mas o que ele fez? Ele na verdade tinha tomado a atitude no seu coração, ele saiu fora. Quando ela tentou envolver, ele saiu fora e ainda por cima deixou a capa dele lá, porque ela agarrou na capa como uma prova de que ele teria assediando ela para poder incriminar José, e que ela conseguiu incriminá-lo, tanto é que ele foi preso. Mas aí estava tudo dentro de um propósito maior, porque Deus é bom, Deus é fiel, e honrou ele, e ele lá na frente ele se tornou o primeiro-ministro do Egito. Então, qual é a atitude de José que ele fez? Fugiu. Às vezes nós temos que fugir de determinadas situações. Você tem por exemplo, fraqueza ou está em conflito com determinada pessoa. Todas as vezes que você está com essa pessoa, você está ali conflitando com essa pessoa. Aí você diz poucas e boas. Aí você vai dizer, não quero mais fazer isso. Então, não esteja mais junto com essa pessoa. Se você já se arrependeu, já se colocou diante de Deus, já pediu à pessoa perdão, desculpa por causa dessa situação, mas você sabe que é uma pessoa que está sempre ali te fustigando, né? Sempre te incitando, tocando na ferida para ver se você vai falar alguma coisa, para ver se você vai tropeçar de novo. Aí fica ali para você ver. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar e pronto, descarrega tudo em cima da pessoa novamente. Aí volta a cair no erro. Ah, Senhor, me perdoa, eu não queria matar ela, mas ela já está morta. Eu não queria ferir ele, mas já foi ferido. E aí? Melhor é sair da zona do crime, é sair da zona do perigo, é sair daquela situação. A pessoa às vezes está buscando a libertação das drogas, buscando a libertação dos vícios, da bebida, mas está sempre com os amigos do copo, está sempre perto da boca de fumo, está sempre aceitando convites indecorosos. Então isso vai fazer com que essa pessoa seja tentada, instigada, assim, fustigada para poder ela estar voltando ao erro.
e aí ela tem que tomar essa posição, mudar a forma de pensar, não permitir que aqueles pensamentos venham ocupar as suas mentes, mantenham-se afastados de toda forma do mal. Diz ainda aqui na palavra, né, quando fala toda forma de mal, há uma versão que fala assim, de toda aparência do mal. Não é só você não estar praticando o mal, é sair também da aparência do mal. E isso vai favorecer você, isso vai fazer com que você sabe que você tem uma tendência a já caiu no erro, já caiu na falha, numa determinada área. Então evite de ficar passando por ali, evite de se colocar naquela mesma posição, porque pode acontecer de você ser tentado, e ali não é uma questão de você não ter ajuda de Deus, você não está seguindo o que a palavra de Deus está falando aí. Como Jesus falou, né? E a Bíblia está aqui lembrando. Jesus uma vez disse para os seus discípulos, lá em Efésios, no capítulo 4, verso 14, fala assim, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia com que induzem ao erro. Nós vamos observar que muitas vezes o depoimento de algumas pessoas, a conversa com determinadas pessoas vão nos induzir ao erro. Às vezes um ensinamento errado, uma doutrina diabólica. A Bíblia fala que nos últimos dias haveria doutrinas de demônios, ou seja, ensinos, mensagens que não aparentemente parece uma coisa bonita, mas por trás está levando ou induzindo você ao erro, a cometer determinadas atitudes que não agradam a Deus e que são destruidoras da sua vida espiritual. Então nós precisamos pensar no que é bom, justo, agradável, reto, se traz algum louvor para Deus. É essas coisas que devem ocupar a nossa mente. E nós precisamos estar Coríntios a isso, para não deixar que isso venha nos corromper o seguinte: não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Eu coloquei aqui na versão também a revista atualizada, que fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você às vezes está, como eu há pouco falei, na roda de amigos que estão fazendo comentários ou conversando sobre assuntos que não edificam, que não exaltam o Senhor. Aquelas rodinhas, né, de escarnecedores. Daqui a pouco você também vai estar escarnecendo. Você vai estar fazendo alguma coisa que entristece o Espírito Santo. Como a gente já viu, né, aqui falando sobre isso, nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Sabe por quê? Ele é o nosso ajudador. Ele está do nosso lado. Ele nos ajuda até a orar quando a gente não sabe o que pedir. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Então, eu preciso estar muito sensível ao Espírito Santo. Se eu estou andando com determinadas companhias que não estão fazendo bem para a minha vida espiritual, sai fora. Se aquilo que, as amizades que eu tenho não estão me edificando, sai fora. Por que eu vou continuar? Eu estou mostrando aqui para os irmãos, pela palavra, algumas dicas de como nós podemos cortar o mal pela raiz. Tem pessoas que se arrependem, depois voltam a fazer as mesmas coisas. Pessoa, por exemplo, está, o que hoje é assim, eu confesso aos irmãos, é uma coisa assim,
tem sido dura, uma peleja todo dia. Principalmente, isso eu falo para todo mundo, mas principalmente para os jovens que estão aí na flor da idade, cheios de hormônios, querendo conhecer a vida, e há tanta exposição de pornografia, há tantas imagens que levam essas mentes, as nossas mentes, a ocupar com coisas que podem levar à imoralidade, à prostituição, ao adultério e tantas outras coisas. E corromper. Então tem pessoas que, por exemplo, já caiu, já tropeçou, já foi infiel, mas não sai das imagens da pornografia na internet. Fica lá no escondido, no oculto, vendo revistinhas que não edificam. E isso vai o quê? Alimentar os pensamentos para voltar a cair no mesmo erro. Do pensamento para a atitude é um ponto. Exatamente. Se a pessoa pensa, está ocupando a sua mente com alguma coisa impura, daqui a pouco está cometendo as impurezas. Então nós precisamos entender esses, eu diria assim, 2 princípios. Como nós podemos cortar o mal pela raiz? Primeiro, oferecer-se em sacrifício a Deus. Segundo, trabalhar a nossa mente. Metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento. Ver o que ocupa os nossos pensamentos. Ontem até o pastor leu aqui para nós um texto que fala que nós precisamos trazer cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo. É muito difícil nós controlarmos os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles estão sujeitos aos reflexos do nosso exterior, através dos sentidos. É a nossa visão, é o nosso tato, é o nosso olfato. Às vezes até o cheiro de alguma coisa te lembra de algo que faz você pensar naquilo. Você ouve alguma coisa, você ouve certos assuntos que aquilo abre uma janelinha lá dentro da sua memória que te reporta a coisas velhas. Por isso que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, se você estiver exposto em algum momento a esses estímulos, a esses sinais, procura trazer à sua mente a obediência. Lá em 1 Coríntios, procura sair da zona de perigo, porque isso é uma forma. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Maravilha, né? E diz mais: quando forem tentados, não vai permitir, Ele mostrará além das nossas para que consigam resistir. Foi o que aconteceu lá com o José, que eu citei aqui como exemplo. Ele largou a capa dele lá, a mulher agarrou ele lá, mas o que ele fez? Ele é mais forte, se soltou dela e cascou fora, deu um escape para ele, pulou fora. Na hora que, às vezes você está assim, eu vou te mostrar assim, situações que às vezes Deus dá para você um escape. Às vezes você está numa situação de estar sendo tentado, né, para alguma coisa. Você, por exemplo, tem aquela mania de ficar pegando as coisas dos outros, depois não devolve, fica levando para casa, e aí, né, aproveita que a coisa é boa, aí se esquece e não. E tem aquela mania, né, de ficar rapiando. Aí você está lá no mercado e de repente começa a dar aquela tentação: puxa, que negócio ali, mas não tem dinheiro suficiente. Aí você está sendo tentado, né, para levar aquela situação. Aí quando você estava assim, prestes a cair no pecado, aí aparece um segurança da loja passeando assim, né? Sem você perceber, sem você perceber não, parece que ele aparece justamente para você não tropeçar. Graça de Deus. Eu falei muito nessa questão da graça de Deus. Eu até recomendo você, no nosso canal no YouTube, da Igreja Batista Nacional da Esperança, tem ali uma mensagem gravada, eu gravei no ano passado, falando sobre a graça de Deus.
eu quero que você depois, eu recomendo você ir lá e ouvir novamente. Não vou falar aqui mais assim sobre a graça de Deus, eu vou aqui só lembrar vocês, está lá isso, nós abordamos sobre esse assunto da graça. Deus não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Ah, mas eu não tenho forças, eu não consigo. Você talvez não observou, na hora que você estava para tropeçar, você não observou o escape que Deus preparou para você. Você não estava nem atento àquele escape. Alguém veio assim, teu socorro, você estava sozinho num ambiente com uma determinada pessoa, você já ia cometer algo e de repente, toca a campainha, chega alguém para te visitar. Outro livramento de Deus. Aí aparece, Deus sempre, escuta o que eu estou dizendo para você, Deus sempre te dará um escape. Cumpre você obedecer ou pagar para ver. Aí a escolha é sua. Nós não podemos nunca nos esquecer disso. Lá em Tiago, fala as nossas escolhas. Portanto, submetam. Por isso nós devemos estar atentos a isso. E ele fugirá de vocês. As pessoas às vezes colocam só essa segunda parte, né? Existe o diabo e ele fugirá de vocês. Mas peraí. O diabo, ele é muito astuto e ele é persistente. Ele fez isso com Jesus. Ele tentou Jesus. Tentação não é pecado. Tentação é aquele, vamos dizer, aguçar, que fica ali tentando fazer você tropeçar, cair. Então é algo que está lá dentro de você e de repente você se sente estimulado a fazer. Isso é uma tentação. Então o diabo, ele é mestre de levar e botar aquele negócio diante dos seus olhos para tentar você. Coloca você numa situação para tentar você. O diabo, ele é mestre de fazer isso. Ele fez isso com Jesus. E ele é persistente. Mas, para o diabo, você resistir e ele fugir de você, você precisa se submeter a Deus. Olha lá. Portanto, submetam-se a Deus e resistam o diabo, e ele fugirá de você. Quando Jesus foi tentado, o diabo teve que bater em retirada. Jesus o contestou com a palavra. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas está escrito, diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Opa! Aí, vai lá para cima lá do templo. Está escrito também, Jesus, se você porventura tropeçar, Deus não vai deixar, Ele vai enviar os seus anjos para te livrar. Mas está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Outra lambada nele. Então vem cá, eu vou te mostrar. Tá vendo esses reinos do mundo? Eu vou te dar tudo isso se você prostrar e me adorar. Jesus disse o seguinte: diabo, está escrito que só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Fora daqui! E o diabo deixou, e diz a Bíblia, por um tempo. Tem pessoas que pensam o seguinte: venci essa, sou mais do que vencedor. Acabou! Não! Você venceu hoje? Continue firme na posição. Porque quando vier a outra, resista o diabo. E ele aqui Tiago ainda continuando. E Jesus vai te dar poder, vai te dar graça. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida. Olha aqui a intenção, olha só com atenção isso aqui. Vocês que têm a mente dividida. Ele está falando aqui a irmãos. Tiago está falando aqui para irmãos. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida. Muitas vezes a questão da reincidência do pecado é por estar com a mente dividida. Está com o olho nas coisas do Senhor, mas está com o olho nas coisas mundanas, nas coisas sujas.
E aí a mente está dividida, é por isso que vacila. E nós precisamos sim que haja lágrimas, lamentação, profundo pesar, que haja choro ao invés de riso, tristeza ao invés de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vai para a presença do Senhor, pede ao Senhor: Pai, me perdoa, me dá forças, derrama a tua graça. Aí você está às vezes diante de uma situação que aqui começa a reportar pensamentos que trazem assim engano, que trazem erros para você. Aí você vai lá e: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero pensar nessas coisas. Aí você vai e sai daquela situação, ocupa sua mente com outras coisas, vai ouvir um louvor, vai conversar com alguém, entre em contato com uma pessoa, vai dar uma volta no parque, vai fazer alguma coisa, mas saia daquela área que está tentando bombardear sua mente, ocupar sua mente com alguma coisa que não é de Deus. Por isso, meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas na presença do Senhor, não peque, e Deus vai. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante de Deus, diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Olha só como é grande a misericórdia do Senhor. Se houve tropeço, se falhou, a sua vida não está perdida, mas a sua vida está na mão do Senhor. O Senhor está disposto a te ajudar. A palavra, como nós lemos aqui, ela nos mostra que Deus entende as nossas situações, as nossas fraquezas, mas Ele já proveu, Ele já providenciou uma forma de nos ajudar. Por isso, irmãos, que na nossa caminhada nós enfrentamos muitas lutas e dificuldades. Ele disse: vocês vão ter aflições, mas era para que nós tivéssemos bom ânimo, porque nessa peleja, Ele peleja com a gente, Ele está do nosso lado, para nos ajudar naquilo que a gente não consegue. Ele fez algo por nós que ninguém poderia fazer, que é, de uma vez por toda, pagar o preço do nosso pecado. E isso Jesus fez ali na cruz do Calvário, quando Ele assumiu a nossa culpa, para que todo aquele que nele crê não pereça. E Ele intercede por nós. A gente já viu aqui alguns exemplos, em ocasiões ainda lá em 1 João, da forma como Ele intercedeu. Se alguém diz: eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está aperfeiçoado em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver de que maneira? Como ele viveu. Aquele que diz que está em Cristo deve viver como ele viveu, enfrentando as oposições dos enviados do inimigo, a oposição dos homens, sempre buscando a ajuda do Senhor, como Jesus fazia, ia para a oração, buscando a graça do Senhor, até nos seus momentos mais complicados, que foi o momento que antecedeu o seu julgamento e a crucificação, que foi lá no Getsemane. Ele estava lá na presença do Pai, pedindo a ajuda do Senhor. E sabe o que aconteceu? Ele foi obediente até a morte de cruz. E por esta razão, Deus o exaltou sobre todo nome. E hoje ele está assentado à direita do Pai e intercede por. O Senhor diz: eu, e agora chegarei ao final, o melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados.
essa aí é uma pessoa tipicamente reincidente no pecado, que é uma pessoa que muitas vezes não pensa, não tem entendimento, ela precisa ser controlada por freios, porque ela não está disposta a obedecer. Você fala uma coisa para a pessoa faz outra. A gente dá um conselho, a pessoa não segue o seu conselho. E esse é o tipo da pessoa que precisa ser controlada com rédeas e cabeças. É como uma mula. Então a gente tem que ter atenção para isso. O Senhor está dizendo aqui, eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Isso é o que Deus faz com a gente. Ele cuida da gente. Mas a gente precisa estar acessível àquilo que Ele está orientando. Se a gente não está disposto a seguir os seus propósitos, o seu caminho, então, amado, se prepara. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está sempre disponível para nós. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Na próxima semana, nós vamos ainda continuar estudando sobre esse tema, sobre arrependimento, e nós vamos falar sobre algumas coisas aí que talvez algumas pessoas tenham muita dúvida. A relação entre arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. Que tipo de pecado não tem perdão? Como é essa questão do pedir perdão e não há arrependimento? Como é essa relação de arrepender-se ou de perdoar se não houve arrependimento? Nós vamos conversar sobre isso na próxima semana. Amém?